Graça, misericórdia e paz, irmãos. Amém? Bom estarmos aqui reunidos para exaltar e bendizer ao Senhor, nosso Deus. Pudemos desfrutar desses breves dias de férias. Foi uma bênção, uma alegria estar em família. Louvamos ao Senhor. E sabemos que muitos irmãos também estão em viagem, né? Alguns retornando, mas muitos já viajaram nesta madrugada do dia de hoje, chegaram bem, né? Nós louvamos a Deus por isso. Amém? Prepare-se, Jesus está voltando. Nós queremos refletir com os irmãos na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4. Versículos 7 e 8. E o tema da nossa reflexão vai ser: vigia, irmão. Esse é das antigas, hein? É o pessoal aí que lembra, né, de quando essa era a tônica, a ênfase, né? Dado o comportamento de algum irmão ou outro, um sempre dizia: vigia, irmão, presta atenção, né? E vamos verificar aqui, dentro dessa breve reflexão, essa leitura, né? Quem está em casa, nos acompanhe. Diz assim então a palavra do Senhor. Carta de Pedro, primeira carta, capítulo 4, versos 7 e 8. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Então, o primeiro ponto aqui a destacar é que o fim está próximo, amém? Não sabemos quando vai ser, mas se Pedro falou isso, Paulo falou isso, e em outros lugares nós ouvimos isso, está próximo, já desde aqueles dias. Vamos orar? Pai Santo, te exaltamos e bendizemos, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador e sustentador de tudo que há. Esta aqui é a tua bendita palavra, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos guie a toda a verdade. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, o fim está próximo, e Pedro diz que é necessário bom senso, vigilância e oração. Bom senso, vigilância e oração. Né? Eu quero citar um exemplo desse comportamento que se espera de bom senso, vigilância e oração. Citando ali, Paulo apresenta então essa vigilância em termos bem práticos, lá na carta dele aos Romanos, capítulo 13, versos de 11 a 14. Ele diz, seguindo essa mesma tônica de urgência, né? Paulo diz lá no capítulo 13, verso 11 até o 14: tudo isso ainda é mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e revistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas, nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Olha, irmãos, caiu como uma luva isso que Paulo diz.
olhando para o que Pedro colocou, no sentido de que ele diz, olha, é necessário bom senso, vigilância e oração, olhando então para a maneira como Paulo exorta aos irmãos em Roma, que eles se preparem, que eles sejam vigilantes, de forma bem prática. Os dias são maus, e são maus desde aquele tempo? Não, desde antes daqueles tempos, já eram maus. Já eram maus. Mas tanto Pedro como Paulo vivem numa expectativa, naqueles dias, do retorno de Cristo. Quanto mais nós que estamos hoje no ano de 2024, quanto tempo passou, quanta história se desenrolou, e a palavra de Deus chega a nós ainda hoje com a mesma força, com a mesma veracidade, porque é a palavra de Deus para nos exortar a sermos vigilantes. E ao olharmos ao nosso redor, mas poxa aí, pastor, peraí, mas ser vigilante em relação a quê? Ao seu comportamento, meu irmão. Cada um de nós vai prestar contas diante do Senhor daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Não é só não fazer o mal, não é só não pecar, a gente tem que fazer o bem. Se você não faz o bem, você está pecando. Então a vigilância deve ser constante em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E se pecarmos, nos arrependamos e confessemos diante do Senhor, que generosamente, com a sua maravilhosa graça, nos concederá o devido perdão. Então não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos, suas vontades pecaminosas. Exorta Paulo. Nossa vigilância é, acima de tudo, em relação aos nossos desejos, às nossas vontades. Porque é dali que demandam as ações. Você quer, você vai lá e faz. Uma mente vazia, já diz o provérbio popular, é oficina do diabo. Então precisamos nos ocupar com as coisas de Deus. Se estamos nos ocupando com as coisas de Deus, e eu teria que perguntar, nessa breve reflexão, quais são as coisas de Deus? Eu posso dizer que nos ocuparmos do aprendizado da palavra de Deus, nos ocuparmos com a prática da palavra de Deus, nos ocuparmos com o ensino da palavra de Deus. Isso sim tem a ver com aquilo que a gente tem que realizar, aquilo que a gente tem que se ocupar com as coisas de Deus. E é na Bíblia que nós encontramos o viver do crente. O viver do crente. Há um filme muito interessante que uma pessoa tem que escolher entre continuar vivendo na ilusão ou conhecer a verdadeira realidade. Ao optar por reconhecer a verdadeira realidade, ele passou por uma experiência sensorial extremamente dolorosa, muito difícil, a qual ele nunca imaginou que pudesse ser daquele jeito. Assim também é o cristão. Quando salvo em Cristo Jesus, precisa entender que há um mal que habita nele. Há um mal que habita nele. E ele tem que lutar contra esse mal que habita nele. Esse mal que habita em mim, esse mal que habita em você, esse mal que habita em nós. E a nossa vigilância começa exatamente aí dentro de nós. Ao nos confrontarmos com a palavra de Deus, sempre rendendo a ela toda a verdade, e nos rendendo a ela de verdade, não deixando de fazer aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que nós vemos no Evangelho. Cristo não só falou, mas Ele deu exemplo de vida. Ele mostrou o que nós precisamos fazer, Ele deu as ordens que nós precisamos seguir. Então nós não estamos no campo de batalha sem comando. Nós não estamos perdidos no meio de uma guerra. Nós sabemos para onde nós temos que ir, nós sabemos para onde temos que avançar, nós sabemos quem é o inimigo. Quem é o inimigo? Nós sabemos. Então vigia, e a vigilância é extremamente importante.
é extremamente necessária. E é vigiando com oração. Porque precisamos estar, durante toda a nossa existência aqui neste mundo, nos habituando, nos acostumando com a vivência com Deus. Nós temos vivido com Deus aqui? Amém ou não amém? Amém. Temos vivido com Deus aqui. E precisamos intensificar essa vivência com o Senhor nosso Deus. Precisamos nos acostumar, porque lá na eternidade vai ser muito melhor. Agora lá não vai ter essas dificuldades que temos aqui. Não haverá os impedimentos que temos aqui. Não haverá a possibilidade de pecarmos que temos aqui. Então a questão da vigilância é para que estejamos preparados. Por isso o tema deste ano envolve, prepare-se, Jesus está voltando, mas preparar como? Primeiro essa vigilância. Nós falamos um pouco sobre isso no último sermão, antes da minha viagem, no primeiro domingo de janeiro, Então nós falamos um pouco sobre isso. Agora, da importância de nós termos esse estado constante, é a prática da vida cristã. Isso eu falei. É a prática da vida cristã. Essa é a vida cristã normal. É normal. Temos lidas e pesares. Temos lutas, temos dificuldades. Mas em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Então a oração, a prática da oração, o estudo e a submissão da nossa vontade diante da palavra de Deus é extremamente importante. Amém? E segundo ponto, já finalizando, para a gente poder ter tempo aí para orarmos juntos, temos muitos motivos de oração, acima de tudo, ame. Como o texto diz ali no versículo de número 8, ele diz assim: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados, para que não reste sombra de dúvida alguma da importância que tem o amor na vida do cristão. Nós fomos criados para amar. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando a comunhão foi quebrada lá no jardim do Éden, houve a separação, houve o afastamento, mas Deus não nos abandonou. Ali mesmo Ele já designou que haveria um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E este é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É Cristo quem esmaga a cabeça da serpente. Ninguém mais tem essa autoridade senão Jesus Cristo. E o próprio Deus, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro de Romanos, lá no capítulo 16, verso 19, vai dizer que o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Mas é Deus quem esmaga. É o poder de Deus. Mas por que debaixo dos nossos pés? Interessante, aquilo que Paulo traz de observação no final do livro de Romanos. Esse ensinamento importante. Então a serpente já foi derrotada, a serpente já foi vencida. Cumpre a nós anunciarmos ao mundo e levarmos essa libertação de todos os pecadores, aqueles que querem, aqueles que creem, aqueles que se submetem. Muitos ouvem essa mensagem, mas não aceitam. Não aceitam. Mas agora, nós estamos hoje alertando a todos. Vigia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você que hoje está aqui, você que nos ouve no conforto do seu lar, você está preparado para isso? Você está pronto para esse retorno? É tão bom quando a gente vê, crente dizendo: estou ansioso pela volta de Jesus, Mônica?
Mônica aqui falou, estou ansiosa pela volta de Jesus, disse a irmã Mônica. Desejamos, né? É só quem está realmente com convicção, que está preparado, pode dizer isso. Você está pronto mesmo? E eu não estou falando de morrer não, é de Jesus voltar e de todos nós sermos arrebatados e comparecermos diante do seu trono. É um grande dia, um glorioso dia. Você deseja, você espera, para isso vivemos, para isso lutamos, para isso pregamos, nisso cremos. Né? Mas o amor é a manifestação da evidência de que realmente nós somos salvos. Né? Jesus disse, olha, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Ele mostra que esse é um sinal de quem é discípulo dele, um sinal que é visível, porque o amor não se esconde. O amor não é para se esconder, amor escondido não se manifesta, é amor acanhado, né? Não, o amor se manifesta, ele se preocupa, ele se revela, ele vai além, né? Agora, também ele diz que o padrão do amor não é comparativo com o mundo, é como Jesus amou, não é como o mundo ama, porque o mundo não ama, o mundo te engana, só isso. O que o mundo oferece como amor está longe daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus mostrou na sua existência, no seu caminhar, no seu ensinamento, que foi até a cruz por amor. Não tem maior amor que esse, que dar a vida pelos seus amigos. Essa é uma verdade da qual não podemos fugir. Então o amor, segundo Jesus, é um amor sacrificial. E eu acho belo quando Paulo apresenta isso de uma forma muito nítida, né? Em 1 Coríntios capítulo 13, né? E quando ele resume ali dizendo, olha, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Há coisas maravilhosas na nossa vida, há coisas tremendas que Deus nos deu. Ele diz que tem 3 coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor. E o maior é o amor. O maior é o amor. Então essa é uma evidência muito importante na vida de todo cristão. O quanto você ama, primeiro a Deus, né? Primeiro, o quanto você ama a Deus acima de todas as coisas. E depois, o quanto você tem amado ao seu próximo. O quanto você tem amado aquele que você não conhece, mas precisa. O quanto você tem amado aos que você também conhece. Né? E aí vem o desafio, hein? E o quanto você tem amado seus inimigos. Né? Seres humanos que somos, como crentes, não devemos ter inimigos. Humanos, não devemos. Né? Embora pessoas sejam inimigas porque se posicionam assim contra nós, nós não devemos nos posicionar como inimigos. Eles nos amaldiçoam, a gente abençoa. Né? Eles falam mal, a gente vai orar por eles. Né? Passam necessidades, a gente vai suprir, vai ajudar. É porque nós somos bons? Não, porque Deus é bom. E Deus é quem faz isso por nosso meio. Deus nos dá esse privilégio de operar em nós para realizarmos essa obra. Amém? Vamos orar nesse momento? Então, acima de tudo, ame, mas vigia. Um amor vigilante. Amém? Feche seus olhos agora. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de podermos aqui nesta noite expressarmos nossa adoração a Ti com cânticos tão profundos e significativos que evocam as raízes da nossa fé cristã. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Somos cristãos, somos crentes em Cristo Jesus.
Louvado seja teu nome, ó Deus. Acima de tudo, ó Deus, te engrandecemos pela tua bendita palavra, que essa noite falou e continua falando aos nossos corações. Que sejamos, ó Deus, não somente ouvintes, que se deliciam com a tua palavra, mas sejamos também fiéis praticantes. E não só praticantes, mas também aqueles que anunciam essas boas novas e multiplicam esta palavra bendita como luz em meio às trevas, como sal em meio à podridão, para que o mundo saiba, para que o mundo creia, para que o mundo veja que há Deus na terra, há Deus no céu, é o único Criador e sustentador. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão em viagem, por aqueles que já retornaram. Obrigado, Pai, por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.